Vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Aquele cujo há de vir, em breve, acredito para essa geração que estou pregando, que estou ensinando, pois que seu Espírito, enquanto estiver disponível no meio de nós, enquanto o Senhor está dando oportunidade, por meio dos seus profetas, falar de ti, ensinar acerca de ti, pois que o Senhor possa fazer com que todos os lares sejam visitados pelo poder e a graça daquilo que me instruiu antes de instruir. Pois eu lhe agradeço, Espírito Santo, por sua presença. Jesus Cristo, em teu nome, dá-me intrepidez, dá-me ousadia para orientar todos aqueles que estão sentados ou deitados, ou assim, da forma que é necessário para ouvir sua palavra. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos agora entrando no livro no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, né? E nós vimos a semana passada, falei um pouco sobre Estevão, porque nós estamos agora entrando no relato de um homem muito conhecido na palavra de Deus, conhecido por ser um mártir. Mártir é um homem, ou pode ser uma mulher, né, que por causa do Evangelho, por causa da sua posição e firmeza em Cristo Jesus, pois Estevão não negou Jesus e chegou até o fim, até justamente, nós vamos ver, não hoje, mas nos dias vindouros, o apedrejamento de Estevão por causa do nome de Jesus, a perseguição da igreja primitiva e a morte de Estevão, que realmente marcou, né, a igreja primitiva, e que justamente a partir de Estevão para frente haveria muitos outros mártires que nós vamos estudar na Bíblia. Mas nesse trecho, no capítulo 7, versículo 1, nós vamos falar aquela passagem do discurso de Estevão. O discurso de Estevão diante do Sinédrio. Quantos cristãos fiéis compadeceram diante do Sinédrio? Pedro, quantas vezes Pedro compareceu? E foi corrigido com vara, foi corrigido na prisão por se tornar um homem usado por Deus e mesmo fazendo milagres, sinais, mesmo Deus o livrando da prisão e abrindo a prisão, a dureza do coração dos fariseus da época, dos saduceus, fez com que esses não enxergassem e não quisessem reconhecer o Deus na vida de Pedro, e o Deus na vida de João, e o Deus da vida de Estevão. E assim diante do Sinédrio, assim disse Estevão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, olha o acontecimento: são verdadeiras essas acusações, Estevão? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouça-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia,
antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra e do meio de seus parentes e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuírem a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Versículo 6. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Bom, então, queridos, nós estamos agora lendo essa passagem que, diante do Sinédrio, Estevão é usado por Deus em pregar e falar as palavras perfeitas e adequadas para que quem estava na frente de Estevão pudesse ter também a oportunidade de ver e presenciar a sabedoria de Estevão, o conhecimento de Estevão. Porque Estevão não falava por si mesmo. Estevão falava pela boca do Espírito Santo, porque assim o Espírito colocava no espírito de Estevão as devidas palavras, sem colocar a mais e sem tirar, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Nessa passagem, Estevão evoca e vai falar de vários homens que Deus levantou na sua época. Estevão vai falar de Abraão, primeiro, depois ele vai falar de José, depois ele vai falar de Moisés e depois vai apresentar aquele que esses homens que estavam na frente dele não queriam e não querem ver. Até o dia de hoje, esses mesmos fariseus, esses mesmos Caifás, pois endurecidos pelo orgulho do coração do homem, por muitos não aceitam o verdadeiro Messias, Yeshua, Jesus Cristo. Mas Estevão entra num discurso apresentando dessa vez, agora, o Pai, inclusive de muitas religiões até o dia de hoje, Abraão. E diz assim que Deus lhe falou dessa forma a Abraão: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Bom, vocês e todos aqueles que alegam serem filhos de Abraão, ou seja, eu acredito que se você está me vendo agora, você é um desses que querem ser filhos de Abraão. Porque quem é filho de Abraão poderá receber a herança e também se beneficiar da promessa que Deus falou para todos aqueles que seriam filhos de Abraão, que acreditariam tanto na lei como na graça. Porque nós não podemos ser chamados filhos de Abraão se nós não temos amor tanto pela lei como também pela graça. Então, se você e todos aqueles que alegam serem filhos de Abraão, você alega isso, então a pergunta que eu lhe faço é: você se sente um peregrino? Você se sente um peregrino na terra?
Porque é isso que Deus profetizou e avisou ao próprio Abraão, que a descendência de Abraão serão peregrinos. Serão peregrinos. Ou seja, o que é um peregrino? O que é um peregrino? No dicionário, segundo o dicionário, um peregrino é uma pessoa que viaja por terras longínquas, né? Uma pessoa que não é dona da terra, mas vive passando de lugar em lugar. Por quê? Porque ele não tem terreno próprio. Ele não tem terreno próprio. E assim diz o Senhor que a descendência de Abraão serão chamados de peregrino. Tanto no Antigo Testamento, como eu lhes digo também, no Novo Testamento. Porque mesmo que você não tenha a sua tenda física, pois o Senhor, para todos aqueles que tiveram a graça de receber a revelação de Cristo, também possui uma tenda. Também possui uma tenda. E uma tenda móvel, não uma tenda fixa. Por que uma terra móvel? Porque todos que dependem de Deus ficam e colocam suas estacas dessa tenda aonde Deus determinou. E nos dias de hoje, também, sendo nós filhos de Abraão, nós devemos nos considerar peregrinos. Peregrinos. Mas então, eu lhes faço uma pergunta para alguns que estão me vendo aqui. Por que acampas tu nas planícies de Sodoma? E quando tu és instruído a sair, desejas prevalecer e fazer tua vida aonde não é para você ficar. Por quê? Se realmente tu te consideres peregrino, ou seja, eu sou dependente de ti, Jesus. Eu vou aonde tu quer que eu vá. Então, por que acampas tu nas planícies de Sodoma e quando tu és instruído para sair, quando tu recebes uma direção no passado, talvez você ouvindo essas palavras e as instruções que o Senhor falou para ti, usando minha vida para te instruir, para te corrigir, ainda tu não sai da situação e da cidade que Deus te ordena sair e abandonar. Se realmente tu és peregrino, por que tu te apegas à cidade de Sodoma? Pois Abraão era um verdadeiro peregrino, porque nele não havia apegos em nenhum dos lugares. Em nenhuma das cidades pelo qual Abraão esteve, Abraão não tinha nenhum apego. Ele não tinha apego. Abraão, ele não teve apegos a prazeres que o lugar poderia proporcioná-lo. Apegos a amigos e relacionamentos que pela cidade Abraão chegou a conhecer. Por quê? Porque Abraão decidiu viver para um só. Abraão decidiu viver para o Senhor, Yahvé. Então, eu vou explicar, e eu gostaria que vocês se autoavaliem a saber, eu sou realmente um peregrino na Terra? Realmente eu sou um peregrino ou ainda eu tenho muitos apegos? E quando o Senhor me ordena desmontar minha tenda, eu não desmonto. Por quê?
porque eu gosto tanto da cidade na qual hoje eu me encontro. Na sua vida de peregrino, Abraão chegou a passar por várias cidades. Ele passou por muitas cidades. Ele saiu de Ur, porque a Bíblia fala que o pai, de Abraão era de Ur. Ur era um lugar onde havia idolatria. O pai de Abraão era um tremendo idólatra. E Abraão conviveu com a idolatria. Mas pela graça de Deus, Deus se revelou em Abraão, porque achou em Abraão algo característica que Deus se aprazou, e gostou, entendeu? Mas Abraão viajou. Abraão colocou suas estacas, a tenda das suas estacas em várias cidades. Ele saiu de Ur, da sua terra natal, depois foi para Siquém, depois foi para a cidade de Ai, né? Depois andou para Hebrom, foi para Dan, foi para Damasco, depois também foi para Gerar, lembra disso? Foi também para Berseba e terra de Moriá e outras cidades, direcionado pelo próprio Deus. E Abraão entendia que quem direcionava e eu direcionava das suas viagens era quem tinha se revelado a ele. O Senhor, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Ele montava sua tenda, feita de folhas de palmeiras, e a desmontava. Ele montava, desmontava. E em todos esses lugares, Deus proporcionou-lhe experiências. Experiências, algumas aprazíveis e outras dolorosas. Porque cada região, cada cidade, Deus pedia para Abraão estar. Pois essa cidade, elas tinham seu motivo de existir e de estar. Seja a cidade pura, ou seja a cidade impura. Seja a cidade rica, ou seja a cidade pobre. Seja a cidade impiedosa, ou seja a cidade amorosa, acolhedora. Abraão entendia que aonde estava, mesmo o lugar não sendo dele, Deus lhe proporcionava experiências que manifestaria a graça e o poder daquele que o chamou a ser um homem totalmente dependente dele. Então, o que ainda lhe apega em Ur, na cidade de Ur? O que faz com que ainda muitos de vocês estão ainda apegados na cidade de Ur? A idolatria? A sua idolatria? A idolatria do trabalho? A idolatria e o apego da impureza? Porque a impureza, ela é uma idolatria. Quando um coração é inclinado e deseja sempre alimentar a luxúria, é uma idolatria. É uma idolatria. O que ainda lhe apega na cidade de Ur? Quando Deus lhe diz: recolhe tuas estacas, recolhe as folhas de palmeiras da tua tenda, pegas os pilares da madeira e anda e saia desse lugar. Porque se realmente tu és um peregrino,
o Senhor te dirá: se fizer isso e obedecer, eu te mostrarei a terra aonde deves estar. E se muitos dentre vós ainda não viu a terra, ou está totalmente desanimado acerca do melhor que Deus teria para lhe mostrar para a sua vida, é porque o primeiro passo não foi feito. É porque mesmo você dizendo sou peregrino, você não é peregrino. E Deus quer que você realmente se torne um peregrino e depende totalmente dele. O que ainda lhe apega no Egito, meus amados? O conforto? Os seus prazeres? Será que realmente tu tem uma tenda? Ou tu tem uma casa? Porque se tu tem uma tenda, eu te digo, fazes bem, porque Deus só fala e o levará num lugar apenas se você tem sua tenda. Mas se você colocou e construiu uma casa e decidir estar aonde está, pois Deus nunca poderá lhe usar para a sua glória e honra. Agora, poderia Deus o levar para o Egito, sendo ele o direcioná-lo, né? Claro, se Deus o direcionou. Poderia Deus o levar para o Egito, onde encontrarás tudo aquilo que este mundo busca. E logo Deus lhe pedia desmontar a sua tenda para acampar em Hebrom. Pode Deus fazer isso? Pode. É aquilo que inclusive Abraão fez. Abraão foi para o Egito e depois Deus o trouxe de volta em Canaã. Pode Deus o levar numa cidade próspera, porque o Egito é uma cidade onde tinha o melhor, onde não tinha crise. Claro que Deus pode fazer isso, inclusive para um homem de Deus. Pois cada cidade, escuta isso que eu vou lhe dizer, cada cidade que o Senhor permitirá que vocês conheçam, quando você realmente estiver nele, no Senhor, pois essa cidade o levará a entender aquilo que Paulo diz. O que Paulo diz? Em Filipenses 4, 11 a 13, diz assim: pois aprendi a adaptar-me a todas e qualquer circunstâncias. Eu vou repetir o que Paulo diz, cheio do Espírito Santo. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Disse mais: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que sensacional essa passagem. Pois Paulo era realmente um peregrino. Porque Deus levava Paulo a acampar em cidade próspera, onde inclusive ele tinha, dentro das condições que Deus permitia, ele proporcionava, fartura. Mas em outros lugares, onde Deus pediu para Paulo ir e desmontar sua tenda, Deus o levava a acampar
É um modo de dizer acampar, mas ou seja, em ir em outras cidades pobres, aonde Paulo passou por necessidades. Mas isso não quer dizer que Deus não estava com ele. Mas assim diz o Senhor, pelos lábios de Paulo, pois tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, diante de toda e qualquer circunstância que Deus permite, da cidade que eu vou, nas fases da minha vida que Deus irá me proporcionar, segundo a sua vontade, eu vou extrair experiências positivas, eu vou extrair dessa cidade um ensino para a minha vida e não murmurar. E não murmurar. Por quê? Porque Paulo era um peregrino de verdade. Porque Abraão era um peregrino verdadeiro. Paulo aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Uma coisa é acampar no deserto do Negueb. Outra coisa é acampar no deserto da Namíbia. Outra coisa é acampar no deserto da Judeia. Outra coisa é acampar no monte de Sião, no monte Moriá. Cada lugar tem seu ensino, mas um peregrino disse amém. Um peregrino se alegra, porque se ele é direcionado pelo Espírito do Deus vivo, pois ele estará indo por um comando, porque este não é dirigido pela carne e nem menos pelas suas emoções, mas pelo Espírito que deve estar dentro dele. Mais uma pergunta que eu lhes faço. Quem diz que após conhecer o Senhor, o Espírito Santo o levará a conhecer imediatamente a cidade onde sua vida se tornará mais confortável para viver? Quem diz isso? Pois depois de uma grande libertação do Egito, Deus decidiu levar o povo no deserto. Olha a cidade, olha o lugar, o deserto. O deserto. Quem escolhe a cidade no qual você deve ir e pousar sua tenda é Deus, não é você. E quando me refiro à cidade, não pensa que você, pastor Cris, falou e entendo que eu devo me mudar fisicamente. Não necessariamente não, porque isso é uma simbologia. Quando eu falo se mudar, é você entender o propósito e a fase no qual hoje você está. Porque talvez hoje você está no Egito, onde tem tudo. Mas você não está se contaminando no Egito. Mas você está lá, há tudo. Há uma empresa boa, vocês estão usufruindo de coisas maravilhosas, a saúde, glória a Deus, Deus é bom. E se amanhã Deus lhe coloca em outra cidade? Com um propósito de lhe instruir e forjar seu caráter para que você tenha experiência com ele. E aí? Vai desmontar sua tenda? Ou vai negociar com Deus e dizer, não, Deus, daqui eu não me movo? Eu vou estar falando sobre isso. Pois não creia que após conhecer o Senhor, o Espírito Santo o levará diretamente na cidade que todo e qualquer homem deseja estar. Seja num lugar próspero, seja Canaã, na hora. Não, não. Deus pode sim fazê-lo. Deus pode, mesmo debaixo de obediência a Ele. Ele pode levá-lo para uma cidade onde aprenderá a depender dele, uma cidade onde não há recursos, onde as pessoas não são como você espera delas serem. Porque quem decide a cidade é Deus. Porque um peregrino do Senhor
ele não decide quando deve desmontar a sua tenda e onde deve acampar. Anota e guarda isso, por favor. Um dependente de Deus, ele sabe que por onde ele for direcionar ir, não por sua própria vontade, mas sim pelo mover do Espírito Santo, ele será suprido. Ele será suprido conforme a porção que merece receber naquele momento. Ele será suprido pela porção que merece receber. Merece. Você sabe que cada um recebe a porção que merece? Acredita, pois, nisso, filho do homem, que Deus dá a porção a quem merece? Você acha que Deus dá porções para pessoas que não merecem? Pois Deus não é um homem. Deus não é homem. Deus é Deus. Mesmo que Deus faça chover tanto para os ímpios como também para os justos, eu não estou falando dessa porção. Deus dá o ar, onde todos, a humanidade, seja má ou seja boa, respire esse ar que Deus proporcionou. Mas, mais uma vez, eu não estou falando dessa porção. A porção que vem de Deus, as bênçãos de Deus e a medida da bênção de Deus é dada mediante um merecimento, mediante a nossa obediência, mediante a capacitação do homem em fazer aquilo que Deus manda fazer. Então, contenta-se com a porção que Deus lhe dá em Hebrom. Contenta-se, meus queridos. Contenta-se com a porção que Deus lhe dá em Berseba. Contenta-se com a porção que Deus lhe deu em Ur. Na cidade que Deus lhe mandou, ou a fase no qual você está. Na vida que Deus decide desenhar para você. O homem que anda com Deus deve entender a sua porção. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Ele deve entender o tamanho da porção que assim o Senhor derramou sobre a sua botija de argila. Sobre o seu odre que você é. Sobre sua vida. As pessoas devem entender o tamanho da sua porção. Por que algumas pessoas reparariam a porção do seu irmão, do seu próximo? Por quê? Alegrem-se com aquilo que vocês têm. Agora, guarda o que eu vou lhe dizer aqui. A porção que recebeu o teu próximo será para acrescentar a tua porção. Porque o que ele tem para lhe dar é o que você precisa receber. E digo mais, o que você tem para dar para ele, para o seu próximo, é o que ele também precisa receber. Quantos de você não se contenta com a porção que Deus decidiu derramar sobre sua vida na fase no qual você está, na cidade onde o Senhor lhe ordenou acampar? Quantas pessoas? Pois ali está onde muitos se perdem. Porque deixaram o conselho dos sábios, deixaram os que andam com Deus, os que são capazes de lhe mostrar o reto caminho da salvação, deixaram viver na dependência, porque na circunstância no qual viveram,
não receberam a porção daquilo que pediam a Deus, sendo elas não merecedoras de recebê-las. Muitos perderam o prêmio de Deus, a recompensa, porque obedeceram a Deus até uma certa distância. Em Ur, obedeceram. Depois foram para Siquém, obedeceram. Mas porque gostaram de Siquém, prevaleceram em Siquém e se recusaram a continuar sua peregrinação. Você acha que essa pessoa receberá algo de Deus? Porque você obedeceu no início? E parou no tempo? E parou em Siquém? Sendo que nem sequer chegaste em Canaã? Muitos perderam o prêmio de Deus porque obedeceram a Deus até uma certa distância. Porque quando Deus prova alguns, fazendo-o passar pelo Egito, onde a luxúria se esbanja, pois muitos abandonaram a Deus, porque entenderam que a finalidade de servi-lo era ser próspero financeiramente, era ser próspero sentimentalmente, era ser próspero fisicamente. E quando tiveram aquilo que desejavam por parte de Deus, pois essas pessoas abandonaram suas tendas para construírem casas de tijolos a fim de ficar na cidade e não mais sair dela, porque decidiram proclamar a sua independência a Deus. Agora que eu teve aquilo que eu quis, eu não vou mais usar minha tenda, eu vou comprar um terreno aonde eu vou construir a minha casa. E ali, essa pessoa declara a sua independência a Deus. Assim foi o caso de Salomão. Assim foi o caso, inclusive, de muitas pessoas. Cantores, ministros de louvores, que Deus levantou com tanta graça. Eu não vou falar nome. Muito usado por Deus. Muito usado por Deus no seu tempo. Mas quando chegou a um certo nível, a uma cidade estabelecida por Deus, o conforto entrou. E porque Deus quis levar para outra cidade, aonde talvez não teria tanto glamour, essa pessoa diz, não, eu não vou perder aquilo que eu recebi em benefício naquela cidade. Então abandonou a tenda e ali construiu sua casa e se recusou ir na próxima fase, na próxima etapa. E por causa disso, Deus vira os seus olhos. Porque mesmo que essas pessoas, mesmo que esses ministros de louvores um dia estiveram na obediência a Deus e agradou a Deus muitíssimo, pois o fato de não depender mais dele fez com que essas pessoas estagnassem no tempo e não fossem mais dirigidos pelo seu espírito. Assim foi com Salomão. No seu início, Salomão confiava em Deus e em tudo dependia dele. Mesmo rico e filho de um grande rei, este se curvava diante das recomendações e diretivas que recebia dos seus profetas e da profecia. Mas Deus lhe deu além do que pediu para Salomão e ele fez passar por uma cidade onde ele, se ele quisesse, poderia se prostituir. Lhe fez passar por uma cidade que, se ele quisesse, poderia profanar o templo do Senhor. Lhe fez passar por uma cidade onde, se ele quisesse, poderia trazer o opróbrio, o maldito dentro da sua tenda. E Salomão decidiu fazê-lo.
decidiu fazê-lo. Pois cada porção que Deus lhe dá para cada etapa da sua vida tem um motivo de estar, meus queridos. E Salomão, a Bíblia diz que decidiu acampar na cidade, que era para ele se manter em santidade. Mas se corrompeu com os prazeres da luxúria das concubinas, deixando seus deuses profanarem a cidade do Senhor. Contenta-se daquilo que Deus vos dá hoje. E aquilo que Deus vos dará amanhã, cabe a Ele decidir a porção que Ele tem para a sua vida. Os que não se contentam com aquilo, deverão deixar Deus e partir por outro plano. Aquilo de comprar a terra daquele que é príncipe deste mundo. Porque você é peregrino, porque essa terra e esse planeta não é seu. Ainda é do maligno, mas um dia será terra do Senhor. Mas enquanto isso acontece, nada deste mundo deve se apegar ao seu coração. Os que não se contentam com aquilo, deverão deixar Deus. E outro plano é aquilo de comprar a terra daquele que é príncipe deste mundo. Este é o próprio Satanás. O próprio Satanás. E terá o prazer, Satanás terá o prazer de lhe dar um pedaço daquilo que lhe cativou. De lhe dar um pedaço do terreno daquilo que lhe seduziu. Porque lembre-se disso, Satanás dá e Satanás lhe venderá aquilo que você cobiça na sua terra. Porém, a preço da sua vida e a preço do seu sangue, Satanás vai lhe dar. Você quer construir sua casa e ficar lá e não ser mais dependente de Deus? Ele vai lhe dar até uma casa. E de repente você vai dizer, uau, que prosperidade. Incrível, né? Porque até Jonas, quando decidiu desobedecer a Deus e sair de Nínive para ir e pegar um barco, Jonas teve dinheiro para comprar a sua passagem de barco e sair bem longe do propósito que Deus tinha para ele. Pois Satanás, se necessário, lhe dará dinheiro. Lhe dará dinheiro que vem dele e não de Deus, camuflando de bênção do Senhor. Porque que um dia via e abandonou Deus, esse se tornou cego. E essa cegueira também acontece para aqueles que abandonaram Deus. De tal forma que essas pessoas acham que por muitas vezes Deus os abençoe, sendo que Satanás que deu. Para lhe prender, a fim de que vocês não dependem mais do Senhor. Satanás não lhe pede ao imediato. Ele não lhe pede ao imediato que você lhe pague pela sua vida, pelo seu sangue. Não. Ele primeiro lhe dá a vontade. Ele vai lhe dar a vontade, vai lhe dar prazer. Ele lhe oferece a terra que será o suficiente para lhe prender. E Satanás, inclusive, disse para seus demônios, primeiro os prazeres, depois a cobrança. Assim Satanás opera. Recomendação e ordem dos demônios. Dê primeiro. Dê os prazeres. Dê os prazeres efêmeros, que não duram. Dê aquilo que eles querem. Primeiro, prazer. Depois,
cobrança. Aí a cobrança é o preço da sua vida. É a enfermidade, é um acidente e o pior do pior, é a morte eterna. Como o diabo sabe que o homem é murmurador, é infiel, aquele que se torna murmurador e que se torna infiel, essas pessoas, pois, eles aceitam trocas. Eles aceitam trocas e ele, Satanás, lhe proporciona prazeres imediatos, maldições camuflados de bênção. E o pobre, cego e nu, não consegue ver a arapuca, porque aquele que o direcionava já está em terra longínqua. Assim como o filho pródigo, vocês lembram da história? Que foi atraído em uma cidade longínqua, longe do pai. E aí? Ainda quer ser um peregrino? Ainda tu quer ser um peregrino? Você cansou de depender de Deus? Pois hoje, essa palavra veio até você. E saiba que se quiseres seguir Jesus, seja tu pobre, seja tu rico, seja tu famoso, ou seja tu desconhecido, saiba saiba se contentar da sua tenda. Porque tudo começa por uma tenda. A tenda aonde habita o Senhor. A tenda aonde Jesus está em primeiro lugar. Sua casa, sua vida. E não é qualquer tenda. A Ossi é a tenda que pode se estender aonde você mora, porque as suas estacas não têm limites. Eu vou orar por você. Mais uma vez, eu lhes pergunto, vocês têm certeza que estão dispostos a se tornarem peregrino ou continuar sua peregrinação? Para aqueles que um dia iniciaram, mas se cansaram de andar sem saber o que amanhã será. Depender do amanhã, depender do maná que o Senhor prometeu cair do céu todos os dias, sem necessariamente precisar acumulá-lo e guardá-lo. A dependência do Senhor, financeira, física e também emocional. Vamos orar. Pai amado, eu lhe peço, o Senhor é o único que é capaz de convencer essa pessoa a prosseguir. E mesmo que a cidade pelo qual o Senhor permitiu que essa pessoa passasse, talvez tenha produzido dores, insatisfações, decepções, revoltas, tristeza, desânimo. Para todos aqueles que decidem depender de Ti, sabemos que cada cidade tem seu propósito de estar. E que se de verdade essa pessoa quer do Senhor, então será instruída pelo Senhor. Sendo assim, essa pessoa deverá aprender a acampar
onde o Senhor lhe mostrar. E se satisfazer e se contentar da porção que cada cidade proporcionará para essa pessoa. Receber segundo aquilo que tu, Senhor, decidiu que essa pessoa mereça receber. Senhor, que a alegria possa florescer nesta noite no coração dessa pessoa. E que todo aquilo que o Senhor tem amanhã para essa vida venha a ser para o ensino de um caráter preparado para o ensino. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Senhor, por essa palavra linda que o Senhor tem nos dado hoje. Lhe amamos, Senhor, o adoramos, Senhor. Eis aqui nossas mãos, apresenta suas mãos ao Senhor. Eis aqui as nossas mãos. Faça delas o que o Senhor quiser. Lhe apresentamos os nossos pés. Apresenta os seus pés ao Senhor, para que esses pés possam andar e alcançar os desígnios do Senhor. Lhe apresentamos nossa mente, nossos olhos, para que não venham a ser induzidos ao erro e assim fazer com que nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda em querer prevalecer em lugares no qual o Senhor não quer. E também apresentamos o estado do nosso coração, para que não haja engano e o Senhor venha arrancar de todo o coração enganado nessa noite tudo aquilo que lhe impede prosseguir e entender os desígnios de Deus. Em nome de Jesus, assim seja, Senhor. Amém.